Por que esse povo precisa de tanto remédio, gente? Eu fico impressionada. Por que precisa de tanto remédio? Para tirar a ansiedade, para diminuir a tristeza, para ficar de pé. Por que tanto remédio? Amanhã é 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que ela pediu a consagração ao coração imaculado dela. Não, ela vai me dar força para atravessá-lo. Ó Mãe, que conheceis os sofrimentos e as esperanças da Igreja e do mundo, assistiu os vossos filhos nas provas cotidianas, façam do Espírito Santo o grande amigo de vocês. Chamem ele várias vezes ao dia. Chamem o Espírito Santo. Nós estamos no mês de maio e eu não poderia passar por esse mês sem falar dela, de Maria. Quando eu falo, antes de eu chegar onde é que eu preciso falar com vocês, a gente precisa se ver na relação com ela. Porque às vezes a nossa relação com Nossa Senhora é uma relação distante. Porque, afinal de contas, ela é toda poderosa, ela é assunta ao céu, ela é imaculada. Fala, nó, fico longe. É muito distante de mim. Às vezes eu entendo que e vejo ela como a primeira discípula de Jesus. Então eu posso vê-la como minha mestra, porque ela sabe o caminho. Mas às vezes eu vejo Nossa Senhora e reduzo a ela como uma santinha que me concede graças a baixo custo. Então eu preciso ver como é que eu tenho vivido a minha relação com ela. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar, que nós todos somos filhos dela. E nós somos filhos gerados no momento da dor. Quando que nós recebemos ela como mãe? Aos pés da cruz. Quando Jesus teve que conseguir mais um fôlego, mais uma força, você imagina, ele estava pendurado numa cruz. E ele respira para falar, eis a tua mãe. E está escrito no Evangelho de João que a partir daquele momento, João recebeu ela na sua casa. Vocês acham que a casa que a gente precisa receber Maria, que João recebeu, foi só uma casa física? Então, hoje o que Jesus deseja, nos deixando ela como mãe, é que a gente saiba acolher Maria no nosso coração. Porque com ela nós teremos um caminho seguro para voltar para casa. Então, pensem nisso. Se eu acolho Nossa Senhora de verdade como minha mãe, como minha mestra, como aquela que já fez o caminho e por isso ela pode me ensinar. Nós sabemos que ela, como mãe, ela é uma poderosa intercessora. Se vocês têm hábito, ou não sei se têm hábito de rezar a ladainha de Nossa Senhora, tem hábito? Já leram rezar? Alguns. Na ladainha de Nossa Senhora tem um título. Cada título tem uma explicação, ok? Nada é à toa, ok? Nada é à toa. Mas tem um título que chama Auxílio dos Cristãos. Quem acrescentou esse título foram os papas. Porque se vocês estudarem e verem por que tem Auxílio dos Cristãos, está explicando sobre esse título, Nossa Senhora venceu 5 grandes guerras, batalhas, através de qual espada? O que ela usou de arma? O que foi usado? O rosário. Então, as guerras foram vencidas à medida que os papas estavam rezando o rosário. Quando Napoleão Bonaparte tirou o Papa de Roma, como é que o Papa voltou para Roma? Pelo rosário. Então, a maior arma que nos foi entregue é o rosário, que nós não usamos. Mas foi uma maior arma. Se vocês tiverem como estudar, tem livro que explica só a ladainha. E explica todas as guerras. Da guerra mais tirânica que existiu contra um turco tirano demais, cruel demais. Como é que foi vencida?
do outro que estava pegando o pé, pegando o pescoço, pisando literalmente no pescoço dos cristãos. Como é que ela venceu tudo isso? Rezando o rosário. Nós desconhecemos a arma que a mãe nos deu. Então, ela, como mãe, ela tem o poder de intercessão desde sempre. Quando Tiago, apóstolo, depois que Jesus tinha morrido, antes, ainda, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado aos céus. E São Tiago, né, Tiago de Compostela, estava sozinho, trabalhando, fazendo, né, evangelizando, ele estava ficando desanimado. Quando Nossa Senhora faz a bilocação e vai lá e fala: Tiago, coragem, tem que continuar o caminho. Então, Nossa Senhora, da mesma forma como estava atenta aos discípulos e às orações, ela está atenta a cada um de nós, vocês não tenham dúvida disso. Ela é mãe. Já viu mãe perder alguma coisa? Perde nada. O olhar dela é impressionante. Ok? Então, o poder de Nossa Senhora conosco, hoje, quando eu trago isso, eu trago para que a gente possa rever a nossa relação com ela. De como que eu vejo, aonde eu estou nisso que eu falei. Se ela é tão distante de mim, porque ela é imaculada e santa, se ela é minha mestra, ou se ela é aquela que eu reduzo como uma santinha só para conseguir graças. Eu gostaria que vocês descobrissem ela como a grande discípula, a primeira discípula, por isso a nossa mestra. A Bíblia revela muito pouco o que Nossa Senhora disse, não é? Muito pouco. Porque ela não precisou de falar muito. Vocês têm curiosidade, sabem quantas vezes Nossa Senhora falou na Sagrada Escritura? Está descrito. Quantas vezes está descrito que as palavras saem da boquinha dela? 7 vezes. 5 vezes pelo Evangelho de Lucas e 2 em João. Então nós vamos ver isto. As palavras que ela falou, porque São Lucas descreve Nossa Senhora como a discípula perfeita. Então hoje nós precisamos de aprender com ela como nossa mãe. Como é que é esse caminho? Então, se alguém quiser acompanhar e marcar, a primeira está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo aparece para Maria e comunica com ela sobre a maternidade e fala com ela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, e fala que ela encontrou graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu seio, e já está escutando, e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. E fala que ele vai ser grande. Ela escuta tudo. Aí ela disse ao anjo, está no versículo 34, ela fala, Maria, porém, disse, como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O que nós temos que aprender com ela nesse momento? A total transparência de Nossa Senhora diante de Deus. Nossa Senhora é completamente verdadeira. Ela não esconde, não brinca de esconde-esconde com ele, mas ela mostra para ele a realidade. Ela fala, deixa eu te contar, eu sou uma menina pobre, casada já com José, já tem papel assinado. Não tenho nada, sou uma menina de 13 anos, 14 anos. Como é que vai ser isso aqui mesmo? Eu vou ser a mãe do filho do Altíssimo? Então, essa verdade, essa clareza, essa honestidade diante de Deus, a gente tem que ser. Nós temos que aprender com a mãe. Falar com ele aqui, deixa eu contar para você a minha situação. Minha situação é essa. E diante dessa situação, o senhor está propondo isso mesmo? É isso. Ela propõe isso, ela fala, sem mentiras. Ela toma conta, ela tem consciência absoluta daquilo que ela é. Do nada, para a proposta tão... Imagina o que é uma menina de 14 anos. Imagina para ela que já sabia daqui, já existia a promessa da vinda do Messias. Todo mundo sabia, todo judeu esperava a vinda do Messias. E de repente fala, é você mesmo. Eu? Vai vir através de você. Imagina toda aquela promessa ver sendo realizada através dela.
Então, a gente aprender que diante de Deus, diante de uma situação que nos é apresentada, a gente tem que ter completa honestidade e clareza e mostrar para ele qual é a nossa situação. Falar, é essa situação. A segunda palavra, Maria escutou, o anjo falou, não precisa ter medo, o Espírito Santo virá sobre ti. Então, no versículo 38, Nossa Senhora fala de novo. Depois que ela escuta tudo, ela fala, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ou coisinha fácil, né? Essa parte é bem simples, né? Essa é a segunda palavra, quando ela se coloca completamente à disposição de Deus e fala, eis-me aqui, eu sou a sua serva. Quando a gente aprende a ter uma relação com o Senhor e aprende a ter uma vida de oração, a consequência da nossa vida de oração é estar à disposição do Senhor. Porque estabelece uma relação de confiança, no sentido de que eu entendo que a vontade dele é superior à minha. Nesse momento, Maria entende que a vida dela está muito além do que ela sonhou, que era casar com José e ter a vida normal. A vida dela estava a serviço de algo muito maior que ela nem conseguiu ousar pensar. Isso é para nós. Se a gente aprender a colocar a nossa vida diante de Deus, nós podemos entender que a nossa vida está diante de um projeto de Deus que é muito além do que a gente conseguiu pensar. No plano de salvação, que a gente não consegue compreender a beleza dele, e um dia vamos entender quando estivermos diante dele, na hora da nossa morte, quando as pessoas não forem nem comunicar que nós morremos, e que alguém fala, morreu, nós já estamos diante dele. Pode guardar isso que eu estou falando com vocês, que isso é real. Nosso julgamento é antes do povo chorar nossa ausência, nós já estamos lá. E aí nós vamos entender qual era de verdade. Era para ter feito o quê com a nossa vida? Então, o que nós aprendemos aqui? Que eu não posso fechar a minha vida no meu ateliê. E falar, eu quero isso, 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 e vou fazer isso, isso e isso. Quando eu entendo para que eu fui criada, a dimensão que Deus me criou, eu me coloco à disposição dele e falo que a minha vida esteja a serviço de algo muito maior do que eu posso ter imaginado. Vocês têm coragem de fazer isso? Fala mais ou menos. E o medo que a gente tem de não sei o que ele vai fazer, para onde que ele vai me levar, como é que ele pode virar a minha vida do avesso? Nossa Senhora correu o resto da vida. Imagina o coitado de José. Se vocês estudarem São José, que é uma coisa apaixonante, São José, ele pequenininho, São José, morou na casa onde Davi, que era filho de Jessé, morou. Então Jessé com os filhos moraram numa casa onde depois São José morou. E São José tinha outros irmãos. E São José, desde pequenininho, era um menino de muita oração. Desde pequenininho. E os livros relatam que São José rezava, escondido dos irmãos, que os irmãos não davam sossego para rezar. E ele rezava pela vinda do Salvador. Mal sabia ele que ele é seu pai. Compreende a dimensão? Então, que a gente não tenha medo e, como ela, coloque a nossa vida à disposição dele. Falei, filha, mas ele pediu só para me acender o fósforo. Então, segura bem o fósforo, está tudo certo. Mas que a nossa vida esteja à disposição de algo muito maior. Porque às vezes a gente fecha e reduz o projeto de Deus. Não reduza. Está escrito assim, o que será que Deus é capaz de fazer por alguém que se entrega para ele? Completamente. Não coloca nenhuma reserva e fala, faça. Pode ser algo escandaloso. Então, aprender a dizer para ele, eis-me aqui. Um dia nós vamos aprender. Um dia nós vamos aprender que rezar é igual estar diante da sarça ardente. Porque quando a gente ajoelha ali diante dele, é Deus vivo, ok? Como é que foi essa primeira cena? Onde que nós vimos isso? Moisés, lembra? Quando Moisés se perde e sobe no monte, lá, e que Deus aparece, né? Quando ele vê a sarça ardente, ele fala, tira o sapato, Moisés, tira a sandália, porque o solo é sagrado. E ele fala, Moisés responde, eis-me aqui. Jeremias, quando Deus chama, responde, eis-me aqui. Isaías, quando vê a glória do Senhor, ele fala, quem irá por mim? Quem irá falar? Moisés fala, Isaías fala, eis-me aqui. Isso é extraordinário, gente. E dica a gente aprender, e quando ele fala para Jeremias, eu vou fazer desse povo o meu povo, eu serei o Deus dele, e eles serão o meu
povo. E quando eles clamarem por mim, eu responderei: eis-me aqui. Você é de morrer de chorar. Eis-me aqui. Então, da mesma forma, a gente vai aprender que rezar é se colocar diante dele e falar: eis-me aqui. Eis-me aqui, a seu dispor. Como ela se colocou, a serva do Senhor. Então, essa foi a segunda vez que Nossa Senhora falou. A terceira vez que Nossa Senhora falou, continua em Lucas. Quando ela chega na casa de Isabel. E que Isabel fala com ela, né? De onde me vem a graça da mãe do meu Senhor me visitar? O que Maria fala? O que ela faz? Ela canta Magnífica. Por que ela canta? Porque ela está enamorada. Imagina, ela estava repleta do Espírito Santo. Imagina tudo que eles sonharam, a promessa estava para se cumprir, e se cumprir nela. Então Maria canta, a alma dela, né, estava exultando em Deus. Presta atenção, quando é que nós vamos cantar para Deus? Quando é que eu posso ter meu espírito que vai exultar em Deus? Quando eu viver uma experiência de um eu com tu. Maria viveu a experiência dela. Maria conhecia toda a Escritura. E naquele momento ela vivia uma experiência única, ela e ele. Quando é que vocês vão poder cantar? O Senhor fez em mim maravilhas. Na minha miséria, ele olhou para a pequenez de mim. Eu sou nada, miserável. E ele fez em mim maravilhas. Quando é que vocês vão conseguir cantar? O dia que vocês experimentarem o que é viver uma experiência com Deus vivo, que eu vi falando com vocês. Vocês entenderem que é um Deus que você pega, que está com você no olho do furacão, que chora com você, que anda com você, que corre com você, que participa da sua história. Já falei com vocês. Para que o projeto de Deus acontecesse, ele precisou de uma vida concreta. Ele pegou a história de Maria, uma menina simples, prometida a José. E nisso ele fez com que a história da salvação acontecesse. Ele precisa da sua história, da sua vida, para que o agir de Deus continue agindo no mundo, acontecendo no mundo. Compreende? Deus não faz... Já falei mais de uma vez para vocês. Vida espiritual não é um chapéu que sobrevoa a sua cabeça. Ela é concreta. O agir de Deus é concreto. Nós somos a extensão da misericórdia dele. Pelo olhar, pelo ouvido, pela boca, pelas mãos, pelos braços, pelas pernas, pelo seu coração. Diga a gente entender isso. Deus continua fazendo uma obra na nossa vida. E Nossa Senhora continua intercedendo para que a gente continue, permita que essa obra não fique inacabada, foi o salmo de hoje. Não permita, Senhor, que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Então é entender que Deus usa sim da sua história. Precisa que essa história aconteça. Então um dia nós também vamos poder cantar. Um dia nós vamos poder dizer isso aqui. Tudo isso que ele fez, a minha alma. Porque ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para o meu nada e fez uma obra escandalosa. Porque ele é Deus. E eu falei com ele que podia. Então, isso é belíssimo, né? Essas são as 3 primeiras palavras de Nossa Senhora, né? A 4ª palavra dela, foi quando Jesus sumiu no templo. Sumiu lá, lembra? Quando eles subiram para Jerusalém? Nossa Senhora sumiu. O menino sumiu 3 dias, não vou nem de pensar nessa cena. Porque não tinha celular, não tinha GPS, tinha nada. Teve que voltar. E o menino que sumiu era filho do Altíssimo. Que me foi entregue e o menino some. Não vou nem de pensar nessa cena. O que Nossa Senhora fala quando encontra com ele? Ela não faz nenhum escândalo, ela não fala. O que você fez com a sua mãe? Ela é de uma delicadeza que é impressionante. Ela fala: olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Então, Nossa Senhora, apesar de todo o sofrimento dela, de toda a angústia, ela teve um olhar para o outro. E aqui a gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade com o outro. A gente não caminha sozinho. Maria era a grande protagonista depois de Jesus. Mas ela não deixou de ver a angústia e o sofrimento de José. Caladinho. Caladinho. Ela não deixou de ver o sofrimento dele. E naquele momento ela mostra para ele.
e o sofrimento do outro. E isso aqui, nessa verdade, quando ela mostra para Jesus o sofrimento do pai dele, é um momento de intercessão. Que a gente precisa aprender a rezar uns pelos outros. Assim como Nossa Senhora intercede continuamente diante de Deus por nós, quando a gente reza Ave Maria, a gente fala: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que hora. Agora, e na hora da nossa morte. São os dois momentos mais importantes da nossa vida. Agora, porque é o que eu tenho para viver. E na hora da minha morte, que é o segundo momento mais importante da minha vida. Na hora da minha morte, vai comigo, vem cá comigo, me ajuda a me defender diante do seu filho. Vão comigo. É porque a gente reza tão no automático que a gente não presta atenção naquilo que a gente fala. Agora. Então, Nossa Senhora vive intercedendo por nós. Todos os minutos que eu estou rezando, ela está intercedendo. Então, nós precisamos de rezar uns pelos outros. Porque tem momentos que a gente não tem força para rezar. Então, alguém apresenta para Deus a minha história e fala: olha por ele. É meu irmão. É minha irmã que está sofrendo. Aí a sua oração tem um poder de intercessão junto a Jesus. A quinta palavra dela está lá no Evangelho de João. A quinta e a sexta estão no capítulo 2 de João, se vocês quiserem guardar. Quando Nossa Senhora olha a situação e chega diante de Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho. Acho que da mesma forma como ela olha para a nossa vida e fala para Jesus assim: como é que esse povo está andando, meu filho? Cadê a alegria desse povo por pertencer a um Deus vivo? Não é a alegria desse povo de ser um povo que tem um Deus que ressuscitou, que propôs a eles uma vida que é eterna. Esse povo está morto, meu filho. Tem mais alegria. Qual que é a marca do cristão? É alegria. Esse povo que se arrasta. Esse povo perdeu a motivação. Esse pessoal perdeu o sentido da vida. Essa é a doença que eu mais tenho medo. Porque ela é uma doença silenciosa. É quando você perde seu propósito. Você perde seu sentido. Porque isso vai te deprimindo e muitas vezes te leva ao autoextermínio. Nós temos que ter um propósito, tem que ter uma alegria. Então, esse povo não tem mais alegria. Eles levantam já reclamando, lamuriando, dormem reclamando, eles nem... E se arrasta durante o dia. Não tem mais a alegria de levantar e ter uma pertença e de falar: meu Deus, eu acordei, estou toda viva, tudo normal, então eu estou por sua conta. Eis-me aqui para vos servir. Só por hoje, que nós só temos hoje, não tem amanhã. Eu tenho agora. Compreende como a gente não pode permitir que isso se perca? Então, quando ela olha para a nossa vida, até pensar: Gima, por que esse povo é tão tristinho? Por que não tem vontade? Falta energia, falta desejo, falta uma razão para esse povo estar de pé. Por que esse povo precisa de tanto remédio, gente? Eu fico impressionado. Por que precisa de tanto remédio? Para tirar a ansiedade, para diminuir a tristeza, para ficar de pé. Por que é tanto remédio? Nossa cura está aqui, ó. O dia que vocês entenderem que ele está vivo, vocês vão cair durinha. Porque sentou diante de um Deus vivo que te olhou. O dia que a gente entender isso. Nós vamos ser mal acostumados demais. O dia que eu entender que quando eu recebo a Eucaristia, eu recebi um Deus vivo. Como nos falta fé. Como nos falta. E aí, a sexta palavra dela: fazei tudo o que ele vos disser. Quem não escuta, não obedece. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer tudo o que ele me disse se eu não? Para me escutar, eu tenho que ter silêncio. Eu tenho que ter tempo de oração. Eu tenho que querer estar diante de Deus. Mas a gente é indisciplinado. Estou falando alguma mentira? A gente não tem vida de oração. Então a gente vive na superfície. A gente vive distraído. Falei com vocês semana passada que um dos padres do deserto nos diz que um dos maiores pecados nossos é a distração. Eu fico vendo vocês sentadinhos, os olhinhos girando. Distraído, perdido. Tem que olhar não é para mim, não é para ele mesmo. Mas distraído. Então a gente não escuta, ele para, ele fala e eu não escuto.
Mas eu tenho que ter um coração aberto para ouvir. Quando eu escuto, ele é aqui, é aqui. Eu tenho que ler essa palavra e entender que isso é para mim. Fazei tudo o que ele vos disser. O que será que ele falou que eu não entendi nada que ele falou hoje? Será que eu parei, se eu escutei a palavra de Deus hoje? Eu meditei na palavra hoje? Eu escutei o salmo que falava, complete a obra. Que o braço de Deus não está curto para te alcançar. Que ele sabe onde você está nesse momento. Não só sentado aqui, mas do ponto de vista espiritual. Ele sabe onde você se encontra. E somente ele pode tirar de onde você está. Você acredita nisso de verdade? Será que eu confio o bastante no amor que ele tem por mim para que eu possa obedecer? Mas Jesus, eu queria ir para lá. Não, lá não. Vai aqui, ó. Mas eu tenho certeza? É aqui. Eu queria ir lá. Vai não, vai aqui. Será que eu confio para largar a mão daquilo que eu quis e para fazer aquilo que ele pediu? Para poder confiar, eu tenho que ter uma relação íntima. Eu tenho que conhecê-lo. Para conhecer, eu tenho que, teoricamente, perder tempo. Mas a orientação de Nossa Senhora é: fazei tudo que ele vos disser. Como ela acompanhou tudo e viveu tudo que Deus disse. Porque à medida que as coisas iam acontecendo, ela ia guardando o coração dela. Imagina quanta coisa aconteceu, quanta coisa ela viu, quanta coisa ela viveu, e ela guardou aquilo tudo. Fazei tudo que ele vos disser. Isso é um desafio para nós, para sermos discípulos dele? Sim. Para me ser discípula dele, eu tenho que estar à disposição dele, eu tenho que ter vida de oração, e eu tenho que ter obediência a Deus. Quando Jesus é batizado, e quando Jesus transfigura, quando ele é batizado, Deus Pai fala: esse é meu filho amado, ouvi-o. Quando ele é transfigurado, ele fala, tem a nuvem e fala: este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus está falando o que nessa hora? Nada. Acolhe Jesus na sua vida e cumpra a palavra. E porque a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso ouvido, germinar no nosso coração e dar fruto. Porque o discípulo é aquele que escutou, viveu e deu fruto. Ela deu fruto. Jesus. Qual é o fruto que nós estamos dando com a nossa vida cristã? Quais são os frutos que a gente está dando? Como é que nós vamos ser reconhecidos como discípulo? Como é que Jesus falou? Assim vós sereis conhecidos como? Se vos amardes uns aos outros. Vocês sereis conhecidos como os meus discípulos. Só a gente parar e pensar que fruto nós estamos dando. O que a palavra de Deus, o vir à igreja, o comungar, o confessar, qual é o fruto que está dando na minha vida? Se eu estiver ficando igual a qualquer pagão, estou no caminho errado. E nós temos que pensar. Porque a última palavra de Nossa Senhora, a última, que nós vamos ter registrado na palavra de Deus, está em João capítulo 19, que está escrito assim, versículo 25. Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe. Não consigo nem imaginar o que foi ela ficar de pé diante dele sendo crucificado. Depois de pé, vendo o sofrimento dele, na impotência de fazer alguma coisa. Quando eu vejo essa frase, que Nossa Senhora permaneceu de pé diante do sofrimento de Jesus, é uma certeza que eu tenho que quando eu estiver na cruz, quando for o meu momento do meu sofrimento, quem vai estar do meu lado, de pé? Ela? Para poder evitar, tirar o meu sofrimento? É? É isso que ela vai fazer? Não. Ela vai me dar força para atravessá-lo. Guarda isso. Então, a garantia do meu sofrimento é que eu tenho a presença de uma mãe. Que vai falar: coragem, meu filho, vamos junto. Essa certeza eu tenho, porque ela ficou de pé. Diz Zacarias que ela estava na elegância, vestindo as vestes da salvação. Então, que no momento do meu sofrimento, eu também consiga estar de pé. Na certeza de que eu sou sustentado por uma mãe. Que não fugiu da dor, que esteve de pé diante da dor. E que ela vai interceder por nós e vai nos ajudar a passar. Essa certeza eu tenho. A arma nós temos na mão. É o rosário. Ela passou o sábado esperando, sem promessa escrita, nenhum sinal.
Só uma fé que não se apagava, guardada no silêncio do seu lar. Me toma pela mão, mãezinha, me orienta nesse caminho estreito. Me leva pela mão, mãezinha, nesse caminho até o fim. E quando eu chegar no céu contigo, abraçar Jesus com você. Eu me perdia nos meus próprios planos, tentando entender o que Deus quer. Mas tu já andaste esse caminho e sabes aonde ele vai chegar. Me toma pela mão, mãezinha, não me deixa ir sozinha, não. Me leva pela mão, mãezinha, nesse caminho até o fim. Quando eu chegar no céu contigo, abraçar Jesus com você. Me toma pela mão, mãezinha, mesmo quando eu tiver medo. Me leva, me leva, me leva. Eu confio em você. De mãos dadas, mãezinha, de mãos dadas contigo, até o dia em que eu veja o rosto do teu filho. Então, essas 7 palavras formam a nossa personalidade de discípulo, porque ela foi a discípula perfeita dele. Se ela é minha mãe, e se a gente vai acolhê-la na nossa casa, ela vai nos ensinar a fazer esses passos. Qual é a queixa de Nossa Senhora conosco como mãe? Está nesse livro. Quem tem esse livro em casa? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Vocês leem esse livro? Então, uma das aparições de Nossa Senhora foi no Japão. Já ouviram falar nessa aparição em Akita? Era uma imagem de madeira maciça que chorou mais de 100 vezes. Chorou na frente de todo mundo. Foi uma das aparições que foi mais rapidamente assumida pelo Vaticano. Porque ela chorou na frente de todo mundo e era uma imagem maciça de madeira. Então, ela fala, por que uma mãe chora? Ela fala aqui, ó. Por que uma mãe chora? Ela fala que ela nunca multiplicou tantas aparições dela. E ela mandou o quê em cada aparição? O que Nossa Senhora mandou a gente fazer? Rezar o terço, fazer jejum, fazer penitência, ser fiel a Deus, volte a Deus. Mas nenhum profeta é bem-vindo, né? Toda vez que o profeta fala a verdade, eles mataram os profetas todos, né? Nossa Senhora, como Senhora do Apocalipse, quando ela vem e fala para nós a realidade, fala, vocês são meus filhos, já estão saindo do caminho. Vocês têm que voltar, vocês estão tomando o caminho errado. O que nós fizemos? Fingimos de morto. Falamos, não é conosco que ela está falando. A mãe fala e o filho não escuta. Então ela fala, por que eu choro? E aqui ela está falando aqui, ó, estou aos pés da cruz de cada filho meu, né? Então ela fala, choro porque a humanidade não acolhe meu convite à conversão e ao seu retorno ao Senhor. Sabe o que me preocupa? É que a gente não leva a nossa vida espiritual a sério. A nossa vida espiritual parece que é uma tralha que eu carrego entre tudo mais que eu carrego. Ou como uma lâmpada suja da mágica, que na hora do aperto eu esfrego e falo, faz isso para mim? Isso não é vida espiritual, não. Nós temos que acordar. Então ela fala,
o quanto que ele continua sendo renegado, ultrajado, blasfemado, o quanto que a sua mãe, fala, vossa mãe celeste, é publicamente vilipendiada e escarnecida. Os meus apelos extraordinários não são acolhidos, os sinais que dou da minha imensa dor não são acreditados e o vosso próximo não é amado. Foi tudo que eu falei aqui? Então ela fala, o homem torna-se cada vez mais corrupto, ímpio, mau e cruel. Então a mãe chora. Choro porque as almas dos meus filhos se perdem em grande número e vão para o inferno. Porque ele é real. Choro porque são poucos os que acolhem o meu convite para rezar, para reparar, para sofrer e para oferecer. Choro porque vos falei e não fui ouvida. Dei sinais milagrosos e não acreditaram em mim. Eu choro. Porque eu estou vendo meus filhos se perderem. Vocês tomaram o caminho errado. Vocês não acreditam que a vida é real, espiritual e que tem um paraíso que nos aguarda. A gente não tem dimensão do que significa essa vida eterna. A gente não tem dimensão da beleza de tudo que nos aguarda. Nós estamos andando pelo mundo distraído com o mundo. Ela fala, por que vocês estão sofrendo tanto? Porque vocês estão vivendo a era do meu inimigo, do dragão, que está tentando seduzir vocês e roubar vocês do meu filho. Acorda! Ela, como mãe, já fica desesperada. Então ela fala, acorda. Eu não tenho mais aonde dar sinal, não tenho mais aonde explicar para vocês. Acorda. Quantos de vocês aqui, fazem a devoção do primeiro sábado que ela pediu em Fátima? Amanhã é 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Que ela pediu a consagração ao coração imaculado dela, que a gente rezasse nos primeiros sábados do mês. Quem é que faz isso? Então, além de mim, 4 pessoas. É de chorar. Ela pediu isso tem um século. Ela fala, essa consagração depende da paz do mundo. Simples, gente. A gente reza o terço, medita uma das dores dela, reza, lê um dos trechos aqui e faz a oração de consagração. É só isso. Simples. Aqui na igreja tem todo primeiro sábado. Cedo. O que está faltando? Por que estamos dormindo? Precisamos de acordar. Isso é o apelo de uma mãe. Eu trouxe isso que eu falei. É uma mãe. Então ela fala que Jesus cuida do nosso pequeno resto, né? Que nós somos o pequeno resto. E que ele cuida de nós com muito ciúme. Então ela fala, escuta e acolhe o meu convite aflito. Porque ela é mãe. E o desespero de uma mãe é quando ela vê um filho se perder. Eu vejo o desespero das mães quando os filhos estão perdidos na droga, ou na bebida, ou o filho completamente desorientado e perdido com tanta coisa. Então, quando eu trago isso para vocês, eu trago pela minha preocupação com a minha vida e com a vida de vocês. Nossa vida espiritual. Nós temos que levar isso a sério e de verdade se posicionar na conversão. Nós temos que andar pela vida e as pessoas terem certeza que somos cristãos. A nossa vida tem que incomodar o outro, senão nós estamos igual ao mundo. Nós temos que acordar, gente. Não sabemos o dia nem a hora. De nada. De nada. Então vamos acordar, porque o que nos espera é muito maior. Ela é mãe, nossa mãe. E ela falou, atenda o meu convite tão aflito. E eu quero terminar com uma oração feita por João Paulo II, que foi o Papa dela, né? O Papa que consagrou todo o pontificado dele a ela. E ele morreu no primeiro sábado. Não é à toa. Era consagrada a ela. Morreu no primeiro sábado. Na véspera, foi na madrugada do Domingo da Misericórdia. Quem que instituiu o Domingo da Misericórdia? Ele. Extraordinário, né? Nada passa em branco. Né? Então eu quero terminar fazendo uma oração a ela, repetindo a oração que ele fez, né? E ele começa assim: mulher, eis o teu filho. Queremos hoje confiar-vos o futuro que nos espera, pedindo-vos
que nos acompanheis no nosso caminho. Somos homens e mulheres numa época extraordinária, tão cheia de triunfos como de contradições. A humanidade possui hoje instrumentos de poder inaudito. Pode fazer deste mundo um jardim ou reduzi-lo a um amontoado de ruínas. Adquiriu capacidades extraordinárias de intervenção sobre as próprias fontes da vida. Pode usá-las para o bem, dentro das margens da lei moral, ou ceder ao orgulho míope de uma ciência que não aceita limites até o ponto de espezinhar o respeito devido a cada ser humano. A humanidade encontra-se hoje, como nunca, numa encruzilhada. E cada vez mais a salvação está toda e unicamente, ó Virgem Santa, no vosso Filho Jesus. Por isso, Mãe, tal como o apóstolo João, queremos receber-vos na nossa casa, para aprender de vós a conformarmos-nos ao vosso Filho. Mulher, eis os teus filhos. Estamos aqui diante de vós, para confirmar ao vosso cuidado materno, nós próprios, a Igreja, o mundo inteiro. Implorai por nós junto do vosso amado Filho, para que nos dê o Espírito Santo em abundância, o Espírito de verdade, que é a fonte de vida. Acolhei-o por nós e conosco, como na primeira comunidade de Jerusalém, unida ao vosso redor no dia de Pentecostes. O Espírito abre os corações à justiça e ao amor, incite os indivíduos e as nações à mútua compreensão e a uma vontade firme de paz. Nós os confiamos todos os homens, a começar pelos mais fracos, as crianças que ainda não nasceram e as nascidas em condições de pobreza e de sofrimento, os jovens à procura de um sentido, as pessoas desempregadas e as atribuladas pela fome e pela doença, confiando-vos as famílias em crise, os idosos sem assistência e todos os que vivem sozinhos e sem esperança. Ó Mãe, que conheceis os sofrimentos e as esperanças da Igreja e do mundo, assistiu os vossos filhos nas provas cotidianas que a vida reserva a cada um, e fazei com que, graças ao empenho de todos, as trevas não prevaleçam sobre a luz. A vós, a aurora da salvação, entregamos o nosso caminho, para que, guiados por vós, todos os homens descubram Jesus, luz do mundo e único Salvador, que reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha do céu, Senhora dos anjos, teu nome floresce no meu coração. Raiz de todo bem, porta da luz, foi por ti que o mundo encontrou Jesus. E a luz que nasceu de ti ainda clareia o meu caminho, como a aurora que não some, como fogo manso e vivo. Alegra-te, Virgem gloriosa, a mais bela de todas as flores, Rainha do céu radiosa, intercede por nós. Alegra-te, porta da manhã, que trouxeste a luz mais verdadeira. Fica aqui no meu dia inteiro, intercede por nós. Quando o peso do mundo insiste em pousar, eu levanto os meus olhos e sei onde olhar. Teu sim abre o céu, tua fé foi sinal, e por ti aprendo ainda a confiar no Pai. E a luz que nasceu de ti ainda clareia o meu caminho, como a aurora que não some, como fogo manso e vivo. Alegra-te,
manifeste a luz mais verdadeira. Fica aqui no meu dia inteiro e intercede por nós. Toda a beleza que vejo aqui me faz lembrar da tua graça. Cada amanhecer me avisa, a tua luz não passa. Alegra-te, rainha, alegra-te, mãe, porta do céu aberta, tu nos sustém. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções: livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!